Neemias capítulo 1, quem achou diz amém. Quem não achou, discurso de membresia, que lá a gente ensina. Não achou ainda, irmão? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. E eu perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir as palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, de dia e de noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e nem às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se vocês forem fiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faça com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Até aí. Uma mensagem muito conhecida, uma mensagem a respeito de intercessão. E para isso a gente vai adentrar a história de Neemias. Quem era Neemias? Neemias era um homem comum, tão comum quanto eu e você. E é por isso que isso deve despertar a nossa atenção. Afinal de contas, Deus usou um homem comum como Neemias para fazer algo grandioso, reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir uma cidade inteira que havia sido invadida, queimada e colocada debaixo do pó. Deus levanta Neemias para essa missão. E se ele levantou um homem comum como Neemias, ele pode levantar uma mulher comum como você. Ele pode levantar um homem comum como você para uma grande missão. Não se engane, quando nós adentramos os capítulos do livro de Neemias, a gente pode pensar que existem grandes milagres, demonstrações de maravilhas, mas não há qualquer sinal. Deus usa Neemias no cotidiano, Deus usa Neemias na rotina, fazendo com que ele consiga liderar aqueles homens para reconstruir a cidade, para colocar cada porta em seu lugar. Mas é inegável o fato de que Deus está com Neemias. Deus está com Neemias como está com você. E ele te visita na ordinariedade, ele te visita na sua rotina. Ele te visita naquilo que você considera comum para restaurar, para fazer uma grande missão. Neemias, ele estava bem. Neemias, como ele diz no verso de número 11, ele era copeiro do rei. E o copeiro de um rei distante, copeiro de um rei pagão, copeiro de um rei que não havia sofrido com as mazelas da guerra. Era um rei vitorioso. E ser copeiro do rei era uma posição de honra, era ser o Masterchef, era ter o restaurante 5 estrelas da Michelin, era ser conceituado, era aparecer em capa de tudo que é revista.
É isso que é Neemias. Neemias está nessa alta posição. Ele conseguiu escapar do cativeiro de Jerusalém. Ele não estava contado com aqueles que foram derrotados. Ele não estava contado com aqueles que foram levados, sequestrados para a Babilônia. Ele estava bem, ele estava tranquilo, ele estava confortável. A sua carreira, a sua profissão, ela estava garantida. Mas há algo que muda tudo. O verso de número 1 diz que no mês de Quisleu, no ano 20º, quando ele estava na cidade de Suzã, uma grande fortaleza, ninguém tocaria nele. Anani, um dos seus irmãos de sangue, veio de Judá. Veio da cidade que foi destruída. Veio da cidade que outrora foi a cidade de Neemias. E ele conta as piores notícias. Ele relata o que há de mais nefasto, ele relata o poder e a densidade das trevas. Veio de Judá com mais alguns homens, e eu perguntei-lhe pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro. Cativeiro é lugar de morte, cativeiro é lugar de sequestro, cativeiro é lugar de tortura. Neemias pergunta para os seus irmãos, e aqueles que voltaram do cativeiro, que conseguiram sobreviver à Babilônia, o que aconteceu com eles? E eles me responderam, os que sobreviveram. A situação já é ruim para os que morreram, mas aqueles poucos, o punhadinho que sobreviveu do cativeiro, estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. O que é uma cidade sem muros? O que é uma cidade sem fronteiras? Eu respondo, essa cidade não é nada. Os muros haviam sido destruídos, as portas queimadas. Qualquer um que quisesse podia continuar a saquear Jerusalém. Não haveria nada que os impedisse. Não havia guardas, não havia muro, não havia portas. Você consegue imaginar o Brasil sem fronteiras? Todos entrariam aqui e fariam o que bem entendessem. Você consegue imaginar os Estados Unidos sem fronteiras? O México já muito teria invadido os Estados Unidos e faria o que quisesse. Um país não é nada sem fronteiras. Um país não é nada sem as suas proteções. O verso de número 3 nos mostra a catástrofe. Está nos mostrando que Jerusalém foi reduzida a nada. A cidade escolhida para ser a cidade de Deus. O povo escolhido para ser o povo de Deus. Agora passa por vergonha, dor, aflição e estão totalmente desprotegidos. Neemias escuta. A primeira coisa que Neemias faz é escutar. Neemias pergunta, ele se interessa, agora ele escuta. O que aconteceu ali? E ele ouve o relato dessa tragédia terrível. Você quer ser chamado para restaurar alguma coisa? A primeira coisa que você tem que fazer é escutar. A primeira coisa que você tem que fazer é estar disposto a emprestar os seus ouvidos. Você tem que conhecer a densidade das trevas. Você tem que saber o quanto que está ruim a situação. O quanto que a situação é nefasta, tenebrosa. Mas é assim que Deus faz com os seus servos. Eu acredito fielmente que isso é um padrão. Porque durante toda a história da igreja, Deus levantou homens e mulheres de Deus, que foram aos lugares mais aprisionados pelas trevas e conseguiram fazer a diferença depois de uma escuta. Lá na cidade de Nova York, por exemplo, que não é muito diferente da nossa cidade, havia drogas, prostituição, gangues, empresários que não se importavam com a sociedade, mas somente consigo mesmos. E David Wilkerson, um homem do campo, um homem da roça, por assim dizer, ele foi levado até a cidade de Nova York e andou por alguns quarteirões. Ele viu tudo isso que eu narrei. Densas trevas.
Uma cidade espiritualmente destruída, tão destruída quanto Jerusalém. E ele olha para tudo isso e ele relatava que ele se assentou em um hidrante e ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E depois de algum tempo, ele fundou uma igreja naquela cidade que até hoje é conhecida, a igreja de Times Square, que atende mais de 25 mil pessoas, e agora com o seu streaming online está alcançando o mundo. Tudo isso começou por causa do choro de um homem. Às vezes a gente não entende por que Deus nos leva a certas situações. Senhor, eu estou ouvindo o que há de pior. Senhor, eu estou ouvindo que tudo se arrebentou. Senhor, eu estou ouvindo que tudo se perdeu. Eu estou ouvindo que não há esperança. Neemias prova para a gente que tudo começa no choro. Neemias prova para a gente que tudo começa no lamento. Então, se você está chorando pela restauração, se você está lamentando diante de Deus pela restauração, eu quero que você saiba que você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Deus está te levando a essas lágrimas. E depois de ouvir palavras, essas palavras, eu me assentei e chorei. Lamentei por alguns dias. A gente que quer respostas rápidas, a gente que quer respostas prontas, a gente vem na igreja, a gente quer 5 dicas para consertar o nosso casamento. A gente quer 5 dicas para escolher uma pessoa de Deus para eu namorar. A gente quer 5 dicas para colocar os princípios de Deus na minha empresa. A gente que quer dica, ensino, coisa rápida, instantânea. Mas a palavra de Deus mostra que toda restauração ela demanda tempo e tempo diante de Deus. Eu lamentei alguns dias, eu chorei e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu tenho uma pergunta para você essa manhã que vai te custar tudo. O que é que aconteceu com a sua vida de oração? Para aonde que ela foi parar? Tem gente que pegou a sua vida de oração, chutou e foi lá para o espaço. E Neemias está nos provando que toda restauração começa com densa oração. Eu não estou falando daquela oração que você faz mais ou menos antes de comer. Eu sei que não é todos que são assim, mas infelizmente é a face da maioria. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse alimento que está sobre a mesa, em nome de Jesus, amém. E come. A oração do verso de número 4 é uma oração diferente. É uma oração com dor. É uma oração com sentimento. É uma oração com lamento. É uma oração com jejum. Esquece até de comer. Fica diante de Deus. Pede por restauração que só pode vir do céu. Pede por direção que só pode vir do céu. Pede por sabedoria que só pode vir do céu. Eu jejuei e orei. Eu fiz um ato contínuo perante o Deus do céu. E é isso que Deus quer de nós. Nesse último tempo, em que os tempos se abreviam, em que Cristo está prestes a voltar, em que nós estamos desejosos por oração, Deus quer levantar homens e mulheres de oração. Deus não quer levantar homens que oram. Deus não quer levantar mulheres que oram. Deus quer levantar homens de oração, mulheres de oração. Isso é diferente, meus irmãos. Diferente. Quanta gente em nosso meio fica ansiosa na madrugada com os próprios problemas e não sabe o que fazer. Larga essa vida de ateu. Se ajoelhe no seu quarto, se ajoelhe na sua sala e busque o Deus do céu para receber direção. Se você está acordado, se você está ansioso, isso é direção de Deus para que você busque a sua face. E você vai ver como Ele vai te usar. Você vai ver se Ele não vai virar a tua vida de cabeça para baixo. Se você vai ser agente para cooperar com as mãos de Deus nessa missão de restauração, tal como Ele foi com Neemias. Mas não se enganem, leva tempo.
Hoje eu não estou pregando sobre 3 passos para ser feliz. Eu não estou pregando 5 maneiras de ser mais sábio hoje. 4 formas de resolver todos os seus problemas. Hoje não. Hoje eu estou pregando uma mensagem para você que nós vamos colher os frutos daqui no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Não tem respostas prontas. Tudo se baseia em homens e mulheres que estão aptos a ficar em seus joelhos diante de um Deus bom. Como foi a oração de Neemias? Ouvindo a respeito da destruição, da desolação, do cativeiro, como foi a oração de Neemias? O verso de número 5 conta. Eu disse, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que cumpres a tua aliança e usas a tua misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias, ele consegue ver a real situação. Ele sabe que o povo de Jerusalém foi levado em cativeiro, não é porque o povo de Jerusalém era especial, e aí os inimigos queriam a derrota dele, foram lá e derrotaram os inimigos de Jerusalém. Não é fácil assim, Deus não ia deixar ninguém tocar em seu povo. Neemias começa dizendo, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus temível. O Senhor cumpre a sua aliança e usas da misericórdia para com aqueles que te amam. E como é que a gente demonstra que ama? Obedecendo aos teus mandamentos. O povo de Israel não havia obedecido os mandamentos de Deus. O povo de Israel havia largado os mandamentos de Deus. Havia abandonado as ordenanças. Eles haviam se prostituído com ídolos feitos por mãos humanas. Eles colocaram coisas estranhas no culto a Deus. Eles começaram a pecar, a mentir, a roubar. Não era mais a característica de um povo distinto, não era mais a característica de um povo santo, não era de longe a característica de um povo que zelava pelo nome do Deus da Bíblia. Não era. E Neemias entende isso muito bem. Quem levou Jerusalém a cativeiro foi tu, ó Senhor. Quem deixou com que eles fossem sequestrados foi a tua pessoa. O Senhor ordenou que eles fossem levados para aprenderem a adorar somente a ti. Neemias, ele tem essa ideia de que o Deus que ele serve é um Deus temível, um Deus que não se brinca. Um Deus que não se brinca. Você está vendo o caos que é a sua vida, a catástrofe que é a sua vida, as áreas da sua vida toda derrubadas. Talvez até o dia de hoje você não guardou os mandamentos do Senhor. Você fez o que queria no seu casamento, mas você não fez o que a Bíblia determina. Você fez o que queria no seu namoro, mas não fez o que a Bíblia determina. Você fez o que queria com o teu filho, mas não ensinou para ele os preceitos da Bíblia. Você fez o que queria na sua empresa, na sua vida profissional. Você fez o que queria no teu ministério. Você fez o que queria nessa ONG que você trabalha. Você fez o que queria pessoalmente. Você fez tudo menos colocar os princípios de Deus. Quem te levou para o caos foi o próprio Deus, em consequência da sua desobediência, do seu abandono aos seus mandamentos, da sua falta de zelo para com o seu nome. Neemias mostra que existe esperança para aqueles que verdadeiramente reconhecem o seu erro, para aqueles que se arrependem. E Neemias, ao que tudo indica, ele não tinha nem nada que ver com a história. Ele estava bem, ele estava guardando os mandamentos do Senhor. Mas o verso de número 6 diz, os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvirem a oração do teu servo, que eu faço diante de ti, de dia e de noite. Ora por restauração. Ele pede pelos israelitas, os teus servos. E ele começa, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos.
Você quer restauração? Confesse. Confesse o teu pecado. Diga para Deus, não diga para o pastor, não, diga para Deus: Senhor, tudo que eu estou vivendo hoje, esse caos que está na minha vida, essas paredes queimadas, essas portas derrubadas com fogo, tudo isso que eu estou vivendo é fruto da minha desobediência. Eu estou colhendo o que eu plantei, eu confesso o meu pecado diante de Ti. Até hoje eu fui sábio diante dos meus próprios olhos. Até hoje eu fiz o que eu queria. Eu disse que Te conhecia, mas minhas atitudes estavam longe de Ti. As minhas intenções estavam longe de Ti. Eu desafio você essa manhã, faça um voto com o Senhor. Diga de coração: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer a Tua vontade. A partir de hoje eu vou aplicar os Teus mandamentos. Senhor, a partir de hoje eu vou buscar sabedoria na Escritura para ver como proceder, como reagir, como decidir, como liderar. Vai ser tudo do Seu jeito, Senhor. E você vai ver se você não vai ser restaurado. E você vai ver se a sua vida não muda. Depois de choro, de lágrima, de jejum, de confissão, você vai ver se Deus não tem o poder de virar a tua vida e colocá-la na ordem correta. Eu confesso os nossos pecados. Nós, como israelitas, pecamos contra Ti. Eu e a minha família, mais especificamente, não só os israelitas, minha família, pai Neemias, mãe Neemias, filhos Neemias, nós pecamos contra Ti, eu também estou incluso. Temos agido de forma perversa contra Ti. Perversa é pior que maligna. Perversa contra Ti. E não temos obedecido aos Teus mandamentos, nem aos estatutos e nem às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Quando a gente vai orar diante de Deus, a gente não pode economizar palavras. A gente tem que chamar pecado pelo nome. A gente tem que ver as coisas como elas verdadeiramente são. Caso contrário, não existe restauração. Não existe restauração sem pedirmos perdão de coração diante de Deus. Não existe restauração sem sinceridade. Não existe restauração sem guardar os mandamentos. Faça da sua vida amanhã mais santa do que ela é hoje. Faça os seus cultos domésticos. Seja íntegro na sua vida devocional. Seja íntegro no seu coração. Seja íntegro nas suas decisões e nas suas reações. Essa oração é tão linda, meus irmãos. Ela é tão majestosa que eu vou falar algo contraditório aqui. Mas para mim essa oração não tinha que estar no livro de Neemias. Essa oração tinha que estar no livro de Salmos. Tamanha intimidade, beleza, poesia, encanto. Neemias, ele está profundamente embebecido na oração. Esses 11 versos provam para nós o que uma vida profunda de oração diante de Deus pode fazer. E depois de ter reconhecido o caráter de Deus, depois de ter confessado os seus pecados, depois de ter proposto viver algo diferente, é que vem o verso de número 8. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. Neemias usa uma oração que Deus prometeu a Moisés. Você sabia que Deus gosta que a gente o lembre da sua palavra? Não é para dar carteirada em Deus. É para a gente entender a vontade de Deus. É para a gente entender como Deus pensa. Você quer que a sua oração seja uma oração eficaz? Você quer que a sua oração seja uma oração restauradora? Cite a Bíblia para o Deus da Bíblia em oração. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. E o que é que Deus disse? Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Foi exatamente o que aconteceu. Jerusalém foi infiel e Deus os espalhou entre os outros povos. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E até hoje Deus é o mesmo.
ontem, hoje e será para sempre. E Ele continua a disciplinar o seu povo que não guarda os seus mandamentos. Ele continua a fazer o mesmo, a história não mudou. Com Deus não se brinca. E o verso de número 9: mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados, os que tenham sido sequestrados, estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu. Uma versão mais antiga diz, ainda que os seus exilados estejam no cabo do céu, nos confins da terra, numa terra que ninguém conhece, numa terra longínqua de distante de longínqua, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Não existe lugar distante o suficiente que o teu Deus não possa te buscar. Não existe mazela que te atinja o suficiente que Deus não possa reverter, que Deus não possa fazer o contrário da maldição que você trouxe para si. Esse é o nosso Deus. Um Deus que está mostrando para a gente que nós não temos que fazer as nossas apostas, que estamos reféns da sorte. O nosso Deus está mostrando que nós temos que apostar a nossa vida na oração, nos devotar em oração, nos entregar em oração. Neemias diz, eles são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, eles ainda são teu povo. Caídos, desobedientes, displicentes, negligentes, estão sofrendo tudo aquilo que eles plantaram, o Senhor tem razão, mas eles ainda são o seu povo. É a oração que você pode fazer essa manhã. Senhor, eu desobedeci, eu fui negligente, eu não escutei ninguém, muito menos a Ti, mas eu ainda sou o teu povo, Senhor. Eu quero passar a obedecer. Eu quero provar da restauração. Eu quero entender o que é ser trazido do cabo do céu, da terra mais longínqua, da terra mais distante. Vida cristã, meus irmãos, é sacrificial. Ainda existe um preço, sim, a pagar. Não o preço da salvação, mas o preço de buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é saborosamente caro. Significa tempo, significa renúncia, significa deixar os prazeres, os entretenimentos, os encontros de família, os compromissos sociais. Vai entender o que é compromisso social, né? Deixar isso de lado um pouco, para buscar a face de Deus, para ficar sentado frente a frente com quem realmente importa, para colocar minha desobediência diante dele, para colocar minha negligência diante dele, para colocar os meus pecados diante dele e pedir e requerer restauração. Quero te incentivar a orar com tudo que você tem. Eu quero te incentivar a fazer loucura, eu quero te incentivar a fazer o novo. Havia tempos nessa igreja que eu disse o seguinte, olha, vai para o teu quarto, pega a chave e joga ela pela janela. Pastor, eu moro no 13º andar, não importa, joga ela pela janela. Ninguém vai te tirar dali. E você vai ser forçado a ficar diante da face de Deus. E você vai ser forçado a reduzir a tua carne. E você vai ser forçado a ter um verdadeiro encontro com Deus. Que não exige manipulação, que não exige música para te emocionar, que não exige qualquer coisa que possa ser feita ou fabricada pelo homem, exige tão somente você, uma Bíblia e Deus no recinto, e está tudo feito. E a atmosfera está devidamente criada, e o ambiente já está suficientemente suprido, porque Deus está ali diante de você, fala com Ele. Senhor, eu me enrolei todo. Senhor, eu me enrolei toda. Me ajuda, Senhor, me dê direção. Alivia a minha alma.
Quando que nós, crentes, vamos fazer loucura? Tem tanta gente aí fora, nécia, imprudente, que faz loucura por Satanás, que faz loucura pelo diabo, que faz loucura pela religião. Será que nós não podemos fazer uma loucura boa? Será que nós não podemos ser radicais de um jeito adequado? Buscar a face de Deus nesse tempo que se abrevia, nesse tempo que as trevas estão avançando, nesse tempo que a gente olha para o lado e vê a corrupção, degradação. Deus pode te usar para restaurações maravilhosas. Essa empresa não aplica os princípios do Senhor até você chegar. Esse casamento não aplica os princípios do Senhor. A partir de agora, vai começar a aplicar. A educação dos teus filhos, a tua vida pessoal, são áreas que estão derrubadas até o dia de hoje, porque a partir de hoje você se compromete em orar e buscar a face do Senhor. O Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos e a oração do teu servo, e a oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Eu consigo imaginar Neemias orando, chamando a atenção de Deus. É uma ilustração. E, consequentemente, Deus não vê só Neemias orando, Deus vê os outros também orando. Aqueles que se chamam povo, aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que permaneceram fiéis, sujos, sem recursos, destruídos, tudo bem, mas ainda são fiéis, eles estão lá orando. E um por um, diante de Deus, chamando a atenção de Deus, pedindo por perdão, pedindo por restauração. Faça com que o teu servo seja bem-sucedido hoje. Isso vai na contramão desse mundo, fala a verdade. Eu sei que você estava nas redes sociais essa semana e pipocou pelo menos uns 3, 5, mostrando e falando para você como ter a sua melhor performance, como ser bem-sucedido, como ser uma pessoa de renda extra, que vai fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Confie no seu potencial, acredite em você mesmo. Entretanto, quando a gente aborda a Escritura, a gente vê qual é o pedido de Neemias: faça com que eu seja bem-sucedido. O nosso sucesso não depende da natureza humana, da sabedoria do homem, o nosso sucesso depende de Deus. Enquanto a gente não perceber isso, a gente vai ser levado ao fracasso. Enquanto a gente não perceber isso, a gente vai continuar perdendo coisas. Vai perder os nossos filhos, vai perder o nosso casamento, vai perder os nossos negócios, vai perder a nossa saúde. Deus vai tocar em cada área dessas, porque Ele te ama muito. Ele te ama demais para fazer com que você deixe de perceber o que realmente importa. E o que importa é a sua presença. E o que importa é o perdão que vem do alto. E o que importa é a sabedoria que vem do alto. E sinônimo de restauração é o nosso Deus. Sinônimo de restauração não é qualquer outra coisa. Para de querer fabricar a tua escada para o sucesso. Para de querer fabricar o teu caminho para o sucesso. Se você não tem Deus, você perdeu tudo. Se Deus não é o centro da sua vida, de nada vale ser bem-sucedido nessa vida. Perca tudo, mas não perca o Deus da sua vida. Perca tudo, mas não perca a pérola de grande valor. Não perca Cristo, não perca a sua presença. Não perca o Santo Espírito de Deus. Não importa a sua idade, se você é um idoso, se você é um adolescente, se você é um jovem, é tempo de buscar a Deus, é tempo de ficarmos em nossos joelhos, é tempo de mostrarmos para Ele o que realmente importa, e o que importa é a sua presença. É a sua presença. É o que há de mais caro, de mais raro, de mais precioso do que tudo que existe nesse mundo. Eu não estou pregando sermões para ficarem nas minhas palavras,
palavras persuasivas para impressionar. Eu estou pregando esse sermão para que você gabarite a tua vida de oração, para que você tire 10 na prova do temor, para que você possa estar em primeiro lugar na posição do concurso de filho de Deus. A gente demonstra para Deus com a nossa vida de oração quanto que Ele importa. Essa é a verdade. E eu não quero desculpas. Eu não quero ouvir no final do culto: pastor, a minha vida de oração é deficitária por causa de X, Y, Z. Eu não quero ouvir desculpas. Eu estou farto de desculpas. Eu não aceito na vida de vocês, eu não aceito na minha vida, eu não aceito na vida do meu filho. Chegou o momento de orar, igreja. Chegou o momento de fazer, no melhor sentido dessa palavra, as melhores loucuras em nome de Deus. Se trancar no nosso quarto. Mostrar o quanto que Ele importa. Que eu seja bem sucedido hoje. E concede-lhe bondade, benevolência deste homem. Concede bondade em meus caminhos. No capítulo 2 em diante, nós vamos ver o inimaginável. No capítulo 2 em diante, nós vamos ver o impossível. Eu não estou falando de Deus abrir o mar. Eu não estou falando de maná cair do céu. Eu não estou falando de uma cura milagrosa. Sabe o que aconteceu de impossível a partir do capítulo 2 em diante? Neemias chega para um Deus pagão, que percebe que Neemias está triste, e concede-lhe madeira, riquezas, recursos, homens, uma caravana inteira composta dos mais diversos animais, para ir lá e reconstruir Jerusalém. Esse rei era inimigo de Jerusalém. Esse rei era desafeto de Jerusalém. E ainda assim, esse rei pagão tem o seu coração convertido a Deus e faz com que Neemias vá lá e cumpra a missão de Deus. Eu sei que você olha para a tua esposa e fala: pastor, ela não é crente. Eu sei que você olha para o teu marido e você fala: pastor, ele não é crente. Eu sei que você olha para o teu chefe e fala: pastor, ele não é crente. Para o teu filho: pastor, ele não é crente. Você olha para si e fala: pastor, não sei se eu sou crente. Mas se Neemias está nos provando alguma coisa, que tudo é possível àquele que crê. Fique nos seus joelhos. E você vai perceber que Deus, Ele muda, que Deus, Ele transforma o coração dos piores pagãos. O mais improvável de ser o maior teólogo da igreja cristã era o apóstolo Paulo. O mais improvável. Se você tivesse uma lista de 10 perseguidores contra a igreja, ele estaria no topo da lista. Era aqueles que consideravam impossível, improvável, no entanto, foi aquele que Deus converteu para fazer cumprir a sua missão. A majestade do nosso Deus, ela repousa sobre o fato de que Deus transforma os corações. Pode transformar o seu. Então, quer saber? Só tem uma palavra para você essa manhã. Ore. Ore. Fique de pé, eu quero orar com você.